Muito bom dia, agronegócio. Quinta-feira, 18 de abril de 2024, são 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos. Essa é a nossa abertura de mercado que acontece pelo Notícias Agrícolas, pelo nosso site, pelo nosso canal no YouTube e também pela Rádio Agro Hoje. É você que nos acompanha. Bom dia, seja bem-vindo. Nós juntos vamos trazer aqui as principais notícias desta manhã, os preços, e nesta quinta-feira estará conosco no nosso quadro de entrevistas Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, para entendermos como é que o mercado de soja vai caminhando, em especial no Brasil. A gente vai destacar nessa quinta-feira o caminhar do mercado nacional para entendermos ali como o dólar, principalmente, e os prêmios estão motivando esses negócios diante de um momento de transição na Bolsa de Chicago. Tudo isso que você sabe antes e primeiro aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos então checar os preços, vamos à nossa rodada de preços para ver como é que os mercados internacionais que já estão funcionando caminham nessa quinta-feira. Bom, para a soja, nós temos queda, Bolsa de Chicago para iniciarmos. Queda para a soja de 0,5%, 11 dólares e 43 centes por bushel. O milho, 4 dólares e 28, 0,3% de queda. O trigo sobe 0,3% para valer 5 dólares e 38 centes por bushel. Quando a gente ainda checa a Bolsa de Chicago olhando para os derivados de soja, hoje ambos cedendo. Então, o farelo de soja cai 0,7%, tem 337 dólares e 60 centes por tonelada curta, e nós temos também o óleo caindo 0,6% de baixa para 45 centes mais 31 por libra-peso, ambos cedendo ajudam a pressionar também os preços da soja em grão, que é o que nós observamos nesta manhã de hoje. Bom, Bolsa de Nova York, Claro que o café continua subindo, já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. 0,6% de alta no Arábica, 2 dólares e 41, mais 80 por libra-peso, você entendeu direitinho? 2 dólares e 41, mais 80 por libra-peso. O açúcar, depois de baixas consecutivas e intensas, volta a subir, tem 2,1% de alta, 19 centes mais 73 por libra-peso. O algodão cede 0,6% de queda agora para 79 centes mais 10 por libra-peso. O algodão perde os 80 centes. No início da semana falamos com o head de algodão da Stonex, o Peri Passotti Pedro, que nos apontava. Quem vende algodão hoje, ele falou isso na segunda-feira, vende melhor que amanhã, né? Essa trajetória de perdas em Nova York podia acontecer, vem se confirmando, e assim se dá hoje, portanto, o mercado em queda. E um mercado que também continua caindo é o do petróleo. Nessa quinta-feira nós temos baixa de 0,9% no WTI, para 81 dólares e 91 centavos por barril. E o Brent, ele cede mais ainda, cede 1% para 86 dólares e 45 centes. Lembrando que o Brent nas últimas semanas vinha num movimento de alta, testou os 90 dólares e foi devolvendo, portanto. Gás natural, 2,6% de alta. Ouro, prata e cobre sobem também nesta quinta-feira. Ouro, 0,3% de avanço. A prata, 0,3% de ganho também. E o cobre se destaca com 1,9% de alta. Vamos checar ainda o dólar index. 0,07% de perda, bem próximo da estabilidade, 105.695 pontos. Atenção ao movimento do dólar. Ontem foi um dia de correção natural e esperado pelo mercado. A moeda americana encerrou o dia com 0,5% ou 0,5% de queda a R$ 5,24. Os negócios serão retomados hoje às 9 horas. O espaço para que o dólar continue valorizado frente ao real e a uma cesta de outras moedas, ele permanece. Mas esses movimentos de ajuste, de correção, o dólar chegou a flertar ali com 5,30 nessa semana. Então vai ser um ponto de atenção também para as commodities, porque ele impacta diretamente, né, a formação dos preços e o andamento das cotações das commodities nas bolsas internacionais. Bom, para finalizarmos a nossa rodada de preços, Bolsa de Dalian, mercado futuro chinês, teve fechamento negativo para farelo, óleo e levemente positivo para o milho. Quem também subiu na Bolsa de Dalian foram os futuros do suíno vivo, segundo as informações da Agrinvest Commodities, pelo terceiro dia seguido. A tendência continua bem certa, no entanto, logo depois do feriado do Ano Novo Lunar, os futuros fizeram mínimas do ano, quando havia ficado claro que o consumo não havia
crescido o suficiente para enxugar os estoques. Dali para frente, os preços subiram quase 10%, fazendo as máximas do ano. Então, o mercado de suínos na China, que também é fundamental para as outras commodities, sendo monitorado e definindo aí a sua rota, a sua trajetória. 8 horas e 28 minutos pelo horário oficial de Brasília. Dados os preços, vamos checar as manchetes de hoje, vamos às nossas notícias da manhã. Bom, vamos começar falando do café, porque lá no Vietnã continua muito quente, muito seco, e isso vem sendo o principal combustível, essa condição adversa climática vem sendo o principal combustível para a alta dos preços nos últimos dias. Nós vimos que em 20 dias os preços do Arábica subiram, né, mais de 30%. Quando a gente olha para os preços do Arábica no Brasil, tem uma alta acumulada, o Robusta no Brasil tem uma alta acumulada de 45%, R$ 345 por saca a mais de alta no preço do café Robusta. Então, muito focado na questão climática do Vietnã e a tendência de que essas condições continuem por lá, principalmente para as regiões produtoras de café vietnamitas. Renovando recorde atrás de recorde, os preços ontem testaram novas altas, novas máximas. O Robusta já era negociado a mais de $4.000 por tonelada no terminal de Londres e o Arábica já superando $2,40 por libra-peso. Pois bem, o Vietnã tem como uma característica quase que padrão uma safra de cerca de 31 milhões de sacas por ano. No ciclo passado, não passou de 26 milhões e o momento é de apreensão em relação ao próximo ciclo, segundo apontam os especialistas. O El Niño, né, que foi muito forte no último ano e no início deste, ele favoreceu temperaturas ainda mais elevadas e a seca severa em todas as regiões produtoras de café do Vietnã, e a grande preocupação do mercado agora é que não há, no médio prazo, indicativo de que as mudanças no tempo por lá possam ser boas o bastante para promover uma recuperação dos cafezais. Mais do que isso, são árvores mais velhas de café que já vão ter uma produtividade um pouco mais limitada também, segundo os especialistas internacionais. E isso permanece no foco dos investidores, dos agentes do mercado, essa incerteza não só sobre o tamanho da oferta, mas sobre o clima e principalmente sobre o clima, mas também com bastante atenção para a logística, que gera muita incerteza, principalmente por conta do atual cenário geopolítico, traz uma composição de fatores que mantém esse suporte aos preços do café. Essa notícia sobre o clima no Vietnã está detalhada para você aqui no Notícias Agrícolas, você pode acompanhar, ler e reler para entender exatamente qual tem sido a principal força motriz dessa alta surpreendente para os preços do café Robusta e Arábica nas bolsas internacionais e também nos mercados brasileiros. Ambos, Robusta e Arábica, sobem forte. No Brasil, naturalmente, já passam de 1.300. Quando a gente olha para o Arábica, mais de R$ 1.300 a saca. Então, novas altas se registrando hoje para Londres e Nova York. 8 horas e 32 minutos pelo horário oficial de Brasília. Outro sinal que nos chama a atenção é a entrega de fertilizantes no Brasil. Muito tem se falado sobre o mercado de fertilizantes agora, em função das relações de troca para a safra 2024-25, em especial da soja. As vendas da próxima temporada, elas estão acontecendo e estão mais adiantadas do que no mesmo período do ano passado. O que não quer dizer que muito já foi vendido, mas o que foi vendido, o que foi negociado principalmente, está relacionado a estas relações de troca. E isso está muito conectado ao mercado de fertilizantes também. Então, é preciso nós entendermos qual é o volume de oferta que nós temos no Brasil quando a gente olha para fertilizantes. E a ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, ela divulgou um dado mostrando que as entregas de fertilizantes em janeiro subiram 8,3% em relação ao mesmo mês do ano passado, para 3,7 milhões de toneladas. Em comparação com dezembro, perdão.
ou seja, em relação ao mês anterior, houve um aumento de 2,8% neste volume. Bom, o estado de Mato Grosso foi o responsável pelo recebimento de 1 milhão de toneladas, o que responde por 28,6% do total. Em seguida, Paraná, Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Seguindo, a produção nacional de fertilizantes em janeiro também apontou um número importante, apontou uma queda de 9,5% de acordo com os dados da ANDA. E na comparação anual foi para 512 mil toneladas, portanto. As importações, por outro lado, tiveram um incremento de 14,6% para 2,93 milhões de toneladas. No Porto de Paranaguá, que é a principal entrada de fertilizantes no Brasil, as entradas tiveram um crescimento de 16% e alcançaram 766 mil toneladas, com o Paranaguá representando 26% do total importado pelo Brasil. Atenção aos preços dos fertilizantes. Segundo os especialistas, o segundo trimestre pode ter alguma pressão sobre os preços por conta de um vazio dos compradores. Então, China e Estados Unidos já terão encerrado as suas compras, que são os dois maiores importadores nesse momento pré-safra ali no hemisfério norte, e para o hemisfério sul, então, hemisfério sul e Ásia, e a gente olha para China, para Índia entrando na sua nova safra, e Brasil, que são também dois agentes importantes no segundo semestre, começam a fazer as suas compras mais intensamente a partir ali de julho, agosto. E aí é que a gente pode ver os preços dos fertilizantes voltando a subir. Atenção às suas relações de troca. 8 horas e 35 minutos, pelo horário oficial de Brasília. O calor, se castiga o café no Vietnã, castiga o milho aqui no Brasil. Segundo as informações de sindicatos rurais, de associações de classe, de associações de produtores, dão conta de que há áreas no Paraná, que é o estado na safrinha que mais sofre com toda essa condição adversa de clima, já registra áreas que podem ter uma perda de até 100% nas suas lavouras. As lavouras na região de Palotina, por exemplo, no oeste do Paraná, já registram essas perdas agressivas de 100% devido ao forte calor e à estiagem. Abre aspas para o senhor Edmilson Zabotti, que é presidente do Sindicato Rural de Palotina. Há casos que não tem mais o que ser feito. A perda é total. Ele destaca ainda que a falta de chuva e as altas temperaturas registradas, principalmente no mês de março, ocasionaram prejuízos jamais vistos. Aqui no nosso quadro Realidades das Safras, que nós trazemos diariamente, né, produtores fazendo seus relatos sobre as suas lavouras, sobre os seus campos, enfim, nós temos ali um quadro onde é possível registrarmos perdas não só no Paraná, embora seja o estado que mais sofre, mas outros estados também, parte ali no Cerrado, como é o caso de Jataí, por exemplo, no Goiás, com algumas perdas pontuais, Campos de Julho, por exemplo, no Mato Grosso, e a região oeste do Paraná, sobre a administração da Cevale, também teve relato aqui no Notícias Agrícolas e sofre com uma perda consolidada de pelo menos 40% na produtividade. Então, além do Paraná ser o estado que mais sofre, a região oeste do Paraná também é o estado que mais, a região que mais agressivamente vive esse calor e essa estiagem, sofrendo as perdas, portanto, na segunda safra de milho, que é a principal safra de milho do Brasil hoje em dia. 8 horas e 37 minutos pelo horário oficial de Brasília. Nós vamos acompanhar agora um recado do Frederico Olive, jornalista e apresentador do Foco Agromarketing, que vai ao ar amanhã às 9h30, horário de Brasília, aqui no Notícias Agrícolas. Na sequência, você acompanha os relatos dos produtores aqui no nosso momento Fala Produtor. Então, fala Fred, o que você tem para nos apresentar amanhã no Foco Agromarketing? Olá Carlinha, muito bom dia também ao programa Bom Dia Agro, sempre um prazer falar com a sua audiência, trazendo aqui as últimas novidades do mercado de máquinas agrícolas, novidades que serão apresentadas na próxima AgriShow 2024, que começa no dia 29 de abril, lá em Ribeirão Preto. Esta semana, Notícias Agrícolas e Foco Agromarketing foi convidado para 2 coletivas de imprensa, uma organizada pela John Deere e outra pela Case. Essas 2 grandes empresas de máquinas agrícolas, claro, trazendo novidades para a AgriShow,
A John Deere trazendo aí o seu trator 9RX, o maior trator da John Deere no mundo, e a Case também não ficando para trás, trazendo aí o seu Quadtrac 715. Esses dois pesos pesados da mecanização agrícola vão estar lá na AgriShow e você vai ver tudo isso lá de perto. São realmente gigantes essas máquinas. A John Deere também trazendo aí o seu motor movido a etanol para máquinas agrícolas e muitas novidades. A Case trazendo também uma nova série de colheitadeiras, série Axial Flow 160, uma nova tecnologia para equipar as colheitadeiras para atender aí as classes 5, 6 e 7 de colheita de grãos. A Case também trazendo aí o seu motor etanol. Dois conceitos, então, de motorização que as grandes empresas de máquinas agrícolas oferecem para o mercado brasileiro. Tudo isso lá na AgriShow, tá certo, Carlinha? Amanhã também tem novidades aí da Lotus Biosoluções aqui no programa Foco Agromarketing. Eu espero toda a sua audiência amanhã, sexta-feira, dia 19 de abril, 9h30 da manhã, aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Então, estamos juntos, Carlinha. Muito obrigado. Aqui mostrando um pouco as áreas de milho safrinha aqui do Paraguai, na localidade de Naranjito. Realmente esse ano está uma maravilha o milho safrinha. Nilmar chora. Boa noite, pessoal. Rondônia, pessoal. Rondônia, Machadinho do Oeste. Hoje é mais de 6 horas da tarde. Bastante chuva, ó. Bastante chuva. Hoje, dia 25/3/2024. Aqui estou no sítio, na minha propriedade, na linha MP-111, Machadinho do Oeste, Rondônia. Estamos aqui produzindo mais alimentos aí para esse Brasil aí, carregando mais um gado gordo, aproveitando o dia aí e carregando o gado no nosso frigorífico aqui, a Cotribal. E também estamos colhendo aí, João. Lavoura aí que eu mandei esse dia para você aí, a gente começou a colher ontem, né? Graças a Deus a produtividade tá boa. Hoje a gente vai continuar a colheita nesse outro lado aqui. E como você sempre diz, acreditando nesse nosso Brasil e produzindo alimento para alimentar o mundo. Vamos em frente. Com nós não tem dificuldade. Nós sofremos, mas não flochamos. Você viu aí o recadinho, a gente está esperando o seu relato, tem número na tela, tem QR Code, então vai trazendo o seu vídeo para nós, nome, sobrenome, cidade, estado, faz um relato do que está acontecendo aí na sua região para a gente passar aqui no Bom Dia Agronegócio. Nas últimas semanas, os preços da soja no Brasil foram otimizados com dólar mais alto e prêmios também mais fortes. Os negócios avançaram. Para nos ajudar a entender esse momento, está conosco, como toda quinta-feira, Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios. Bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, é sempre um prazer estar contigo. Dali, Carla, grande prazerão estar aqui contigo mais uma vez, uma quinta-feira. Bom dia a todos que estão nos assistindo, nos escutando. Bora lá. Bom, você concorda com essa minha pequena introdução? Realmente nós tivemos aí as últimas semanas e essa também sendo o melhor de negócios com a soja aqui no Brasil, Matheus? Sim, Carla, os negócios estão se reaquecendo, né? A soja volta também a se desenvolver em pilha altas em algumas partes do Brasil, né? Nem em todas as regiões, ali tiveram grandes ganhos significantes. Porém, essa melhora, né? Tanto na capacidade de pagamento
da soja disponível 24, quanto já na formulação das ofertas 25, né, tem sim reaquecido, né, gradativamente os negócios. Vale lembrar também, né, que a gente está no mês de abril, o mês que é conhecido, né, pelo mês de maior necessidade de compromisso financeiro da base produtiva. Não são todos, mas a vasta maioria tem boleto, e boleto grande, boleto volumoso, né, para ser honrado aí ao longo do mês de abril. Então é normal também a gente ter esse avanço, né, mais sistêmico da comercialização da safra, tanto disponível, já olhando também para o 25. Agora, Matheus, foi de fato uma melhora significativa que os indicativos trouxeram para o mercado brasileiro? E vou engatar uma segunda pergunta. Se foi, isso aconteceu de forma regionalizada ou foi geral esse movimento de valorização da soja aqui no Brasil? Olha, Carla, grande parte do sustento da alta da soja, ela veio pelo dólar, por prêmios em recuperação. A gente já está com prêmios spot, né, nos melhores patamares para as ofertas Safra 24, tá? Desde que iniciou a campanha de comercialização Safra 24, que foi lá no começo do ano passado, né? Em algumas regiões específicas, até no fim lá de 2022. Estamos falando de quase um ano e meio, né? Desde o início e até o momento da campanha de comercialização da soja brasileira. Os prêmios no atual momento estão nos seus melhores patamares de toda a história, tá? Não vou dizer que são bons prêmios, tá? É relativo realmente. A gente já passa agora de zero no spot, né? Mais 15 a 30 dias, mais 30 a 60 dias. Então, realmente tem conseguido, né, mostrar uma certa melhora no repasse dos preços da soja para o Brasil. Sempre faço esse comparativo, Carla, que para aqueles que talvez querem fazer uma conta rápida de cabeça, né? Cada 10 pontos de prêmio, quando o dólar está próximo, né, aos R$ 5, é o equivalente a R$ 1,10, R$ 1,15 por saca, tá? Então, se subiu 10, 15, 30 pontos, significa que esses 30 pontos equivalem a quase R$ 3,30 somente de ágio no prêmio. Então, o Certo. dólar também ajudou, então realmente tem sim uma melhora notada, tá, Carla? Nos últimos 35, 40 dias, o mercado da soja brasileira, base Porto, né, melhorou mais de R$ 10 por saca. Olha só. Nem todo esse ganho é repassado, mas sim melhorando ali para o interior do Brasil. Matheus, você falou também sobre a safra 25, que já tem muita atenção do produtor em relação a isso. Como é que você tem visto esse movimento impactar os preços para a formação para a formação de preços da próxima safra e também para as relações de troca dos produtores, que é algo que a gente tem sido muito demandado aqui no Notícias Agrícolas, esse entendimento de como estão as relações e se elas são boas o bastante para o produtor avançar com os negócios também da próxima safra. Carla, a relação de troca já teve melhor, muito melhor no passado, tá? Não estou falando para essa safra em específico, mas para outras safras já cultivadas no passado. Quando a gente vai olhar talvez produtos separados, né? Quando a gente faz a cesta completa, né, da média realmente dos produtores no Brasil, né, 100 pontos de fósforo, 100 pontos de potássio, 3 aplicações de fungicida, né, uma coisa básica, tá? O arroz com feijão, assim dizendo. A gente tem preços hoje equiparados ao que foi na safra passada. Com soja sendo ofertada na safra passada, a média Brasil é 130, porém fertilizantes bem mais caros, químicos também, alguns deles em especiais herbicidas, né, muito mais caros que são ofertados hoje, fungicidas praticamente estagnados, sementes deram uma pequena corrigida, tá? Mas, cara, o volume de troca, né, pensando na soja como moeda, a gente tem hoje essa cesta básica, assim dizendo, né, do volume de insumos para a safra 24 e 25, muito semelhante ao que foi observado no último ciclo. Tá? Agora, quando a gente distingue, né, quando a gente separa, destrincha, né, em insumos separados, né, a gente tem potássio, uma relação de troca cerca de 20, 25% melhor do que foi observado no ano passado. Nitrogenados, para quem faz o milho verão, quem já pensa numa segunda safra 25, teve um melhor momento entre novembro e dezembro. Agora, realmente, a relação de troca está muito equiparada do que já foi observado. Tá? Potássio, infelizmente o mercado de potássio não teve grandes oscilações, o mercado estático parece que entrou em um platô, né, mercadológico, não tem esse rompimento ali de mais quedas por agora, apesar de que a Pátria enxerga ali um declínio de preços, né, por reformulação de tabela nos próximos 45, 50 dias. E quando a gente vai destrinchar químicos, né, químicos mais baratos, sim, sem dúvida alguma, porém fungicidas ainda um pouco ainda um preço um pouco elevados, né? Claro que
Grande parte dos fungicidas ainda tem patentes, né, em moléculas que acabam dificultando a reformulação de preço. Não há uma concorrência muito ampla, né, quando se trata de herbicidas que são de patentes abertas já, né, então existe muita concorrência. Então, a relação de troca, como eu disse, nessa cesta básica, né, padrão, média, Brasil, ela está muito semelhante ao que foi no passado. Porém, quando a gente destrincha, né, vai fazendo realmente as compras derivadas, né, comprando o que está de oportunidade agora para aquisição, existe sim excelentes negócios aí em mesa, viu, Carla? Excelentes negócios. Te pergunto porque eh, o que eu posso observar, né, Matheus, e claro, isso vindo também do relato dos produtores, é de que há de fato uma percepção diferente dos produtores para a gestão. Então, eles têm feito ou têm buscado, né, otimizar essas estratégias, essas ferramentas de comercialização para mitigar os prejuízos que ainda carregam da safra 23-24, as dificuldades, e traçar uma perspectiva um pouco mais positiva para a próxima temporada, né? Com certeza, cara, assim, a safra, tanto o ano de 2023 quanto o ano de 2024, né, ele tem calejado muito, né, aquela base produtiva que talvez não enfrentou crises semelhantes como foi observado há 15, 20 anos atrás, talvez até há 10 anos atrás, né, tivemos uma grande crise sistêmica também no nosso mercado, né, que foi a safra de 2016, 8 anos atrás, né, também problematizada pelo El Niño de alta intensidade, né, que, enfim, dificultou realmente formação de oferta, tanto de soja e em especial também de milho. Então, talvez aqueles produtores mais novos, né, a segunda geração, sabe, uma sucessão familiar que enfrentam agora esses últimos 2 anos, né, estão calejando, estão realmente encontrando o mercado, encontraram um mercado que não foi tão favorável, aquele que não se planejou de maneira adequada, né, e que agora para a safra 24 e 25 é essencial, né, é essencial uma boa gestão, um bom acompanhamento de mercado, que aqui no nosso caso da Pátria, agronegócio é o que fazemos no dia a dia, nosso DNA é esse, acompanhar o mercado e recomendar o momento certo de fazer a aquisição de um insumo, fertilizantes, químicos, sementes, ou fazer a venda da soja, a maneira da venda, a estrutura de proteção em cima daquilo. Então, realmente, serviu sim para calejar, Carla, e é necessário, né, que para esse próximo ciclo, né, grande parte da base produtiva não seja pego pelos mesmos, não vou dizer erros, né, mas talvez pelas as mesmas dificuldades, né, que foram enfrentadas, que é carregar a soja em mãos, não ter comercializado, abarrotar o mercado disponível, como aconteceu no ano passado, jogando prêmios a menos 220, e que agora, no começo de janeiro também, né, foi algo semelhante. Grande parte dessa dificuldade dos preços reagirem agora ainda é o excesso do disponível na mão da base produtiva, né? Percentualmente, Carla, até o começo de abril, nosso último levantamento, que ele é mensal, né? Até o último levantamento, a gente tinha 52% da safra brasileira ainda na mão do produtor rural no nosso Olha só. país, disponível para ser comercializada. É o maior volume de toda a história, né, do nosso país, que Sim. dificulta, né, esse aquecimento dos preços, né, com mais agilidade. Matheus, eu acho que para complementar a sua resposta, a pergunta do Rodrigo Sapiaginski é muito boa. Os prêmios positivos são resultado da safra menor e frete mais baixo? Ele te pergunta, e ele diz assim ainda, ó, se sim, muitos queimaram a língua. Essa tendência continua, Matheus? Quem te faz a pergunta é o Rodrigo. Rodrigo, assim, o mercado de prêmio, né, que a gente chama tecnicamente de bases, né, é um mercado que não existe distorções, tá? Se existe sim, ou existiria na visão de alguns equivocados aí do mercado, que a safra foi cheia, uma safra recorde, uma safra potencialmente maior safra do Brasil, nunca que teríamos, né, prêmios em recuperação como a gente observa por agora. Só lembrar do último ciclo safra, a safra 2023, quando em pleno mês de fevereiro, março, abril, maio, fomos bater o fundo do poço dos prêmios brasileiros a menos 220. Patamar jamais alcançado na história do Brasil, foi atingido no último ciclo safra de 2023 por conta do excesso realmente de uma safra muito grande. É indiscutível, inegável que o último ciclo safra do Brasil 23 foi sim uma safra recorde. Até aí todo mundo tá careca de saber. Agora, no atual momento, com os prêmios já positivos, né, já mostrando sinais de recuperação ainda contínua, tá, Rodrigo? Para as próximas semanas e meses, né? Que é um sinal claro de uma safra muito menor do que se esperava por alguns, tá? E não só isso, né? Pela essa restrição de venda também, né? Que ela entra agora naquela batalha. Aquela batalha, aquela guerra de braços, né? Onde o produtor com o grão na mão, ou ele está susceptível a novas vendas por necessidade financeira, e aqueles que não estão, estão retendo o grão. A oferta a partir de agora, Rodrigo, na nossa percepção, ela não deixa de existir.
Só que ela vai passando por um processo de deixar de ser comercializável. A soja está disponível. Porém, cada vez mais, passado esses prazos, final de abril, começo de maio, que ainda tem finame a ser paga em todo o Brasil, cada vez mais o originador, o comprador da soja brasileira vai ter mais dificuldade em fazer a aquisição do produto interior Brasil. Ou seja, elevar preço, pagar mais, aumentar prêmio para originar a soja. Caso contrário, né, a gente vê que vai ter muita dificuldade realmente em tirar esse grão da mão da base produtiva. Então, sim, acreditamos que ah, o basis, né, prêmios não aumentem e que de fato refletem, né, um cenário agora de que a safra brasileira não foi todo aquele oba-oba, né, toda aquela oferta gigantesca como Sim. muitos equivocadamente estimavam. É verdade. Matheus, para a gente amarrar o nosso comentário, embora o nosso foco central aqui hoje eu tenha, né, te pedido para falar um pouco mais sobre o mercado nacional, vamos fechar com Chicago. Chicago teve uma semana também intensa, né? As 2 primeiras sessões da semana foram de baixas consideráveis. Ontem um dia de respiro, hoje já voltou a trabalhar no vermelho. Mercado tem uma tendência definida ou está buscando essa definição de caminho para ir seguir sim uma trilha mais clara? Carla, o mercado em Chicago é um mercado agora que ele é mais destinado, né? Ele toma outras rédeas, né? A não ser realmente a conclusão da safra brasileira, que ainda está em pauta, é o grande peso. Só que cada vez mais, né, a gente vai criando esse processo migratório, né, da especulação para a nova safra norte-americana. Safra nos Estados Unidos que está iniciando sobre condições quase ideais, sem grandes preocupações até o momento, tá, cara? A gente vai estar lá tanto no processo de plantio por agora, até na parte da colheita. Vamos fazer o nosso link ao vivo aqui, direto do Cinturão Agrícola. Inicialmente eu vou para o Isso. Delta do Mississippi, tá? É onde que vai ter realmente volume de plantio agora no final de maio, começo de junho. E lá em agosto, né, estarei no Cinturão Agrícola, sediado em Chicago, para fazer os nossos tours de safras convencionais aqui da pátria, vendo em campo realmente o que acontece. Porém, né, os preços em Chicago, né, a gente enxerga agora a lateralização do mercado. Sim. Infelizmente, não tem grandes impulsos, né? A falta realmente desse produto, né, a falta da soja comercializável no Brasil, ela vai refletir especialmente sustentando prêmios em novas altas. Então enxergamos melhor nos prêmios, melhor no dólar, que vai sim, né, sem dúvida alguma, melhorar a relação de preços ofertados em reais por saco aqui dentro do Brasil. Tá? Eu até estava palestrando no interior do Mato Grosso na terça-feira à noite para um grupo privado de empresários do setor rural, né, produtores rurais, e mostrei, né, o quanto que Carla, nessas minhas palestras, né, o quanto que o mercado da soja se tornou muito mais financeiro do que fundamental, né? Hoje, o peso do dólar na formação de preço da soja aqui, ele é mais pesado. Ele não é nem equiparado mais a Chicago. Ele tem um maior Sim. peso na formulação dos preços aqui no nosso país do que a própria base em Chicago. Então, olhar muito para dólar, pessoal, o produtor talvez ele consegue se orientar, né, com mais precisão do que olhar somente agora para os preços em Chicago. Então, tá ali uma tendência lateralizada para Chicago, porém sustentado o mercado real para saca Brasil por conta de prêmios e dólar aqui dentro do país. Matheus, você acha que essa baixa que nós tivemos ontem no dólar, ela foi algo pontual, o ambiente para que o avanço da moeda americana, não só frente à brasileira, mas está acontecendo um movimento global de valorização do dólar, né? Ele tende a continuar? Como é que vocês estão trazendo essa análise aí da pátria? Carla, o movimento de ontem de recuo, né, foi uma recuperação, né, foram quase, se eu não me engano, foram 5 sessões consecutivas de altas intensas, né, movimento que a Pátria vem alertando nossos clientes já desde o final de ano, né, alertando aqueles que tinham compromissos, né, com linhas de crédito dolarizada, para antecipar realmente esses pagamentos, aproveitar um dólar que até aquele momento estava em 4,80, 4,90, né, que hoje enxergando 5,20, né, 5,23 no atual momento, é realmente um ágio muito grande, né, para aqueles que não se prepararam para essa alta cambial, né? O dólar hoje, Carla, é um assunto complexo, tá? Eu também comento bastante sobre isso em minhas apresentações, de que o cenário externo ele é importante, sem dúvida alguma. Porém, o cenário externo ele é mais um catalisador. A gente chama de como se jogasse querosene numa fogueira que já está pegando fogo. Tá? Ele só aquece aquilo que já está realmente quente, né? Então, o principal problema do Brasil em relação a câmbio é o cenário interno. A insegurança fiscal, insegurança jurídica,
escancarando esses problemas que o nosso país tem mundo afora agora, né, com esses novos escândalos ali no jurídico, realmente afasta cada vez mais a entrada do investidor interno no nosso país e base fundamental de dólar é idêntica à da soja, não muda nada, só muda realmente o ativo a ser analisado. Se existe uma produção cheia de soja, está sobrando soja, os preços tendem a cair. Agora, se falta, se está a quebras, os preços tendem a subir. A mesma coisa é o dólar. Se a gente não estimula a entrada de capital estrangeiro, de investidores, grandes especuladores dentro do nosso país, não aumenta a circulação de moeda aqui dentro, a gente mantém, né, cada vez mais a tendência do dólar em alta. E vice-versa, se a gente tivesse um palco, né, favorável a grandes investidores, grandes especuladores a Sim. alocar o teu recurso aqui dentro, não estou falando de bolsa, tá, pessoal? O mercado privado hoje ele gira mais de 10 vezes o volume de investidores internacionais do que investimentos em bolsa. Estou falando de mercado civil, mercado de grandes franquias, circulação no mercado agrícola aqui dentro, né? Que, infelizmente, né, pelo cenário que o Brasil vive hoje, desestimula a reentrada de capital, né, estrangeiro ao nosso país, que mantém a tendência do dólar em alta aqui dentro do nosso Brasil. Bom, mais um ponto de atenção, como você falou, fundamental para o produtor nesse momento. Matheus, quero muito te agradecer pela companhia em mais uma quinta-feira, aqui na nossa Quinta com a Pátria, no Bom Dia Agronegócio. Muito bom sempre ter você conosco, respondendo as perguntas da nossa audiência. E semana que vem tem mais, meu amigo. Muito obrigada mais uma vez. Estamos juntos, Carla. Um grande abraço a ti, minha amiga, a todos que estão nos assistindo. Semana que vem a gente volta mais, talvez com um pouco mais de energia. Estou um pouco cansado e realmente foi 3 últimos dias ali Né? pegados. Chegou Mas agora. chegamos por agora aqui na sede da Pátria. Muito trabalho pela frente. Tomar muito café hoje. Essa xicrinha aqui que lute comigo hoje, viu? Eu vou te mandar uma xícara, né, meu amigo? Uma coisa, um grande, porque isso aí não, hoje não vai dar conta essa xicrinha. Vai ter que Mas lutar. manda raiz, viu, Carla? Que esse negócio de stand não entra aqui, não. Aqui é tudo Boa. no ó. Isso aqui a xícara é bem raizinha. Você tem que ver minha garrafinha de café. Vou postar lá no meu Instagram agora uma fotinha da garrafinha de café. A turma ver o que é raiz aqui dentro. É isso. Deixa comigo. Vou preparar uma raizona para mandar para você. Deixa comigo. Muito obrigada, viu, meu amigo? Sempre bom estar contigo. Até semana que vem. Um abraço para você e para todo o time da Pátria. Pra ti também, minha amiga. Até logo. Tchau, tchau. Até mais. Bom, senhoras e senhores, aí é aquilo, hein? Matheus traz uma orientação importantíssima no final da sua fala. Talvez seja ainda mais importante monitorar o movimento do dólar do que Chicago, que está lateralizado agora. E ele finaliza. Lateralização para Chicago, enquanto o dólar e prêmio seguem fortes, movimentando bons negócios no Brasil, garantindo preços melhores. Nos últimos 30 a 45 dias, alta de até R$ 10 por saca foram registrados nos preços da soja brasileira base Porto. Excelente notícia e os negócios refletem mesmo esse cenário. Agora são 9 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Quero agradecer a nossa audiência que esteve conosco até agora. Amanhã a gente volta a partir das 8 horas da manhã aqui com o nosso Bom Dia Agronegócio. Hoje às 10 horas eu te convido para acompanhar a conversa de alto nível que acontece ao vivo aqui no Notícias Agrícolas com grandes nomes do agronegócio brasileiro que estarão também presentes aqui nos nossos estúdios. A gente vai trazer as perspectivas para a safra 2024-25 de soja, realmente uma conversa de alto nível para você se planejar. Você pode acompanhar pelo noticiasagricolas.com.br ou também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial, e mandar suas perguntas para os especialistas que estarão aqui. Nós vamos falar de mercado, clima e estratégias de manejo. Então a gente está te esperando a sua participação às 10 horas. E Bom Dia Agro, amanhã a partir das 8. Boa quinta-feira, bons negócios. Até amanhã.